Bora lá, Fiel, bora pra mais um vídeo aqui no canal. Finalmente a SAFiel foi apresentada ao Corinthians. Torcedores ficaram sabendo aí como vai ser a nova SAF do Timão. Bora ver aqui nesse vídeo as últimas novidades aí dessa nova SAF do nosso Corinthians. Comenta aqui o que você achou. Você aprova isso ou não? Comenta aqui abaixo a sua opinião, sem mais enrolações. Bora ver aqui tudo sobre isso, galera. Bora pro vídeo. Vamos falar de Corinthians agora. Mari Loturco tá ao vivo. Deixa eu ver onde é que é. É no CT, então tudo bem, não é nenhum problema político. Mari, tá rolando um assunto, tá desbloqueando o assunto SAF no Corinthians, é isso? Boa tarde. Isso mesmo, Fred. Muito boa tarde para você, meu querido. Olha, porque a coisa pode ficar importante, diferente ali no fora de campo, sem ser o assunto futebol. Porque sim, ontem, durante uma coletiva, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, apresentou um projeto de reforma no Estatuto do clube. E entre as novidades estaria a possibilidade do Corinthians se tornar uma SAF. O clube sempre se mostrou contra, mas com esse novo estatuto haveria a possibilidade, com alguns pré-requisitos, entre eles que o clube permaneceria ali com controle majoritário, com 51% das ações. Outra novidade para esse estatuto está a criação de uma categoria do fiel torcedor com direito a voto nas eleições e o mandato de presidente e dos conselheiros passaria de 3 para 4 anos. Mas é importante a gente falar que isso ainda, esse estatuto precisa ser aprovado, precisa ser votado pelos conselheiros e pelos sócios, mas a expectativa é que até o final do ano isso aconteça e seja aprovado esse novo estatuto. Agora, a gente falando um pouquinho a respeito de futebol, hoje à tarde os jogadores se reapresentam aqui no CT Joaquim Grava, vão treinar todos os dias pela manhã para o confronto de domingo às 4 horas da tarde contra o Grêmio. Durante a semana a gente traz mais novidades a respeito do Corinthians. Fred. Fechado, Mari. Muito obrigado. Estamos de volta com o G4 e agora para falar do Corinthians. Tem uma reforma no estatuto prevendo SAF e teve a apresentação do projeto SAFiel no Museu do Futebol. Você estava lá, Vessa? Passei lá antes de chegar aqui no nosso estúdio. Vamos lá, primeiro começou ontem com o anúncio do presidente do Conselho Deliberativo de mudanças que serão propostas para o novo estatuto. Rolou a coletiva, eles mandaram um documento para a imprensa, tudo mais, e também para os conselheiros. São vários itens lá que podem ser modificados no estatuto. Gostei de alguns, outros não. Então, o fato de colocar, por exemplo, à disposição a possibilidade do fiel torcedor ter direito ao voto, que isso nunca tinha feito, nunca tinha acontecido, eu acho bacana, é uma iniciativa bacana, louvável, porque as outras administrações só enrolaram o torcedor e isso vai acabar acontecendo. É óbvio que dentro dessa possibilidade, eu também tenho minhas divergências. É o plano sócio do futebol que você tem que esperar 4 anos, por exemplo, pagando 4 anos para depois ter direito ao voto, o que seria só para 2030, na eleição de 2030, e não poderia votar, por exemplo, em 2026. Então tem ali essas situações. Para passar esse projeto, assim como o projeto de SAF, teria que ter 2/3 dos votos. Todas as eleições no Corinthians são maioria simples, 50% mais 1. Agora essas duas não, tem que ser 2/3, ou seja, 66%. Por quê? Por que mudar agora? Por que dar essa dificultada para poder passar o projeto? Então eu tenho minhas restrições também em relação a alguns desses itens, mas de qualquer maneira vai ser colocado, esse é um anteprojeto, ou seja, não é nem um projeto, textos, vírgulas, frases vão ser ainda modificadas e melhoradas antes de passar pelo crivo, por exemplo, do Conselho Deliberativo. Caso passe esses itens todos, aí ainda tem a Assembleia dos Sócios. Isso foi ontem. Entre essas coisas apresentadas ontem, uma das cláusulas, que eu repito, um dos artigos pode ser ainda modificado, porque está pegando mal, é que numa possível SAF, 49% é o que poderia ser vendido para o investidor, para que o clube ficasse com 51% majoritário e com o controle das ações do clube. E aí hoje, na apresentação da SAFiel, que é um projeto que seria com a participação dos torcedores, na qual os torcedores investiriam e seria um investimento como se fosse um investimento qualquer um na bolsa e tudo mais, com cotas ali que você também abriria para empresas, para empresários e tudo mais. E a apresentação rolou hoje, uma boa apresentação. Eles deixaram claro que dificilmente um investidor ou um grupo de investidores farão parte
diante de um cenário de 49% para aquelas pessoas que colocaram o clube nessa situação poderem ainda ter os 51% e mandarem. Então não faz muito sentido, né? Você vai aportar, você vai ajudar, você vai criar uma SAF para aqueles caras que te destruíram financeiramente ainda permanecerem com 51%. Então talvez isso ainda vai ser um motivo de ajuste nesse anteprojeto na hora de virar o projeto, de falar, ó, gente, vocês estão querendo virar... abrir a possibilidade de uma SAF, mas a SAF com 49% não é a SAFiel. Qualquer outra não vai acontecer. Então essa é uma situação que foi colocada hoje também como já um obstáculo nesse sentido. O que a gente, o de ontem já deu bastante ruído interno, porque ele dá uma proibida, por exemplo, de parentes de conselheiros fazerem parte ou serem funcionários do clube e tudo mais, aí já pegou mal. Então já está tendo uma rusga ali dentro. Ou seja, é uma politicagem muito grande, é muito difícil diante desse cenário. A gente sente que pessoas que não querem fazer nada de diferente, pessoas que... E aí você pergunta para as pessoas, tá bom, você não quer SAF, você não quer fazer... qual é a sua solução? Ah, bem, eu não tenho ainda uma solução. Então, ou seja, as pessoas não têm solução e quando aparece um projeto desse, que aparentemente todo mundo está nítido para o torcedor, que é um projeto sério, de pessoas que não são nem sócias do clube, que só querem ajudar o clube, que apresentaram um projeto, uma tentativa de sair dessa situação com um aporte bacana, que tiraria o clube de um aporte que já ajudaria muito inicialmente a parte financeira e que tem estruturação para 5 anos, um negócio... Aí simplesmente a pessoa, eu não quero aquele, mas eu também não tenho nada de projeto novo. Então realmente é bem complicada a situação. Politicamente aí vamos ter muitos problemas daqui para frente, mas vamos ver. Eu repito o que eu disse ontem, está acontecendo uma reforma tributária no nosso país, passou já pelos deputados, se não me engano está com os senadores e daqui a pouco o presidente Lula vai sancionar para começar em 2027. Virar SAF, se você não virar, você vai rasgar de 70 a 80 milhões no caso do Corinthians. Porque o imposto para quem virar empresa vai ser de 5 a 5,5%. Para quem não virar, clube associativo vai pagar 11%. 7% para quem fatura 1 bilhão ou quase 1 bilhão é jogar 70 milhões, 80 na lata do lixo. Ou seja, ou você vira ou você vira. Porque você não vai poder arcar para continuar como clube social, já que o imposto a partir de 27 vai mudar para quem não virar. Então não é nem questão da situação financeira. O Palmeiras vai ter que se enquadrar, porque se não se enquadrar vai pagar 11%. O Flamengo vai ter que se enquadrar, vai ter que pagar 11% para poder, ou seja, virar 5% do imposto a partir de 2027. A reforma tributária está tramitando lá em Brasília, está caminhando. Então, eu acho que é uma questão do Corinthians se enquadrar com a modernidade. O mundo mudou, a sociedade mudou. Você vai para o jogo com o facial. Você não precisa levar nem a carteira para o jogo. Nem a carteira, nem dinheiro, nem cartão, nem nada. Você põe o seu olho e entra no estádio. Quando isso foi pensado lá atrás? Quando a gente imaginava que isso ia acontecer? Jamais. É assim que é hoje nos estados. Então, a sociedade foi mudando, as coisas foram mudando e não sustenta mais esse sistema político de clube social e agora com essa mudança tributária, menos ainda. Tá defendendo a SAF agora? Tô, já há muito tempo. Eu só vejo duas soluções para o Corinthians, ou SAF ou recuperação judicial. Não tem uma terceira via. Quando você chega a 2,7 bilhões, eu não consigo mais enxergar uma outra maneira do Corinthians sair dessa situação se não for vendido, seja por uma sociedade do torcedor, seja por um comprador ou simplesmente com uma recuperação judicial. Eu simplesmente não vejo uma terceira solução. E aí, Massa? Que o Vessa tá desesperado, né? E no desespero a gente faz qualquer negócio, né? Ele não consegue ver uma saída, né, para o Corinthians. Agora, existe saída sem SAF. Mas ninguém quer correr esse risco, né? Mas o meu ponto é sempre assim, 1 ainda bilhão, dá. Claro que dá. 1 bilhão e quanto de arrecadação? 1 bilhão ano passado e esse ano a previsão é de 800. Caiu, então. Porque vendeu o jogador ano passado tal, e esse ano não vendeu. Certo. Preferiu permanecer com todo mundo. Teria batido 1 bilhão se vendesse o Yuri por 200. É possível fazer sem SAF, tá? E
fragilizado desse jeito, o Corinthians não sei se vai acatar ou vai aceitar qualquer proposta de SAF. Para mim é muito difícil entender isso. Um time como o Corinthians, com a torcida que tem, com tudo que tem, com o patrimônio que tem, realmente é de uma incapacidade brutal, né? Porque se você põe o pé no freio nas dívidas, se você renegocia, começa a pagar, para de gastar dinheiro, aí tem que... Esse é o drama, né, cara? Porque da onde vem o dinheiro, né? A maioria vem do futebol, né? Você tem que gastar menos no futebol e você vai correr risco, né? Você vai correr risco de ser rebaixado e aí e o torcedor não aceita é que hoje isso. Em dia os torneios dão muito dinheiro. Então, se você não ganha, também aí, tem menos receita ainda, né? Então, mas aí você tem lá um patrimônio enorme, né? Que fica num lugar bem perto do aeroporto. Já falei sobre isso milhões de vezes, mas ninguém dá ouvidos. É incrível. É inacreditável como as pessoas não dão ouvidos a isso, né? E o Corinthians poderia fazer algum tipo de negócio bom para ele, né? Para receber uma boa parte do dinheiro à vista. Cara, é assim, ó. Quando eu nasci, fui criado na Vila Madalena. Eu nasci na Rua Paulistana. Depois minha mãe e meu irmão continuaram morando lá, eu saí para estudar e tal. E depois a casa ficou, era uma casa com 3 quartos, com quintal, 76 metros quadrados no terreno. E aí depois minha mãe saiu, porque meu irmão também casou, foi embora. Ela foi morar no apartamento e alugava aquela casa para completar a renda dela, né? Gente, aquele imóvel de 76 metros quadrados, as incorporadoras tomaram conta da Vila. Vocês já viram a Vila Madalena? Sim. Parece Manhattan. Lá do lado. Parece Manhattan. Sim. Outro dia eu quis atravessar para chegar num compromisso, não consegui. Eu troquei o restaurante com as pessoas porque eu tive que voltar para trás, eu não conseguia andar. E o imóvel foi vendido por um dinheiro que, se fosse vendido para qualquer pessoa, assim, normal, mas bem mais caro, né? Então, eu não consigo... Só a incompetência é que pode levar o Corinthians a um lugar como esse. Você tem um estádio enorme, que é a Fazendinha, não é enorme para público, mas tem um terreno enorme. Você está ali a 25 metros do aeroporto, você está ali perto do Tatuapé. O bairro é Tatuapé, não? É. Então você está no Tatuapé, que hoje é um bairro completamente diferente do que já foi antes, certo? Você tem um parque perto, que é o Parque do Piqueri, que é do lado. Quer dizer, você poderia fazer uma série de ações ali com esse terreno e arrecadar o dinheiro para tirar a dívida de curto prazo e recolocar o Corinthians no lugar dele. Mas é mais fácil vender o clube, né? É mais fácil vender o clube. Não vai... Desse modelo que o Vessa está contando aqui pra gente, se as pessoas que entrarem, seja torcedor, seja eu, seja o Vessa, seja qualquer um, se elas não tiverem controle sobre o futebol, ninguém vai pôr dinheiro. E aí é um momento, né, uma coisa que você começa e não sabe como termina. Vide Botafogo. Sim. Né? Botafogo encalacradíssimo. Galo. Sim. Também. Então, olha... Meu amigo... Uma infozinho fora aí, antes de falar de São Paulo rapidamente, o Cruzeiro acaba de soltar uma nota informando que o atleta Wanderson foi diagnosticado com uma importante lesão nos músculos posteriores da coxa esquerda após aquele trauma no lance com o Gomes. A indicação é tratamento conservador, sem necessidade de cirurgia, com início imediato, e aí o médico aqui, a frase a recuperação vai ser estendida. O atleta não deve ficar disponível nos próximos meses, está fora da temporada, uma lesão muscular. Então, de acordo com o médico, no momento que o atleta Wanderson sofreu o trauma direto na perna direita, ele realiza um movimento de brusca desaceleração, que resulta na grave lesão. Então, naquele momento, aquela situação, a perna dele trava, desacelera e o músculo abre, e aí ele então tá fora da temporada. O Cruzeiro acaba de soltar a nota confirmando aí. Meus amigos, e a Safiel chegou no Corinthians, hein? Depois de muita enrola aí, a Safiel finalmente foi apresentada pelos investidores
os caras lá que inventaram isso, né? E pessoal, muita gente confiante nesse novo projeto, o Corinthians que vai virar uma SAF, não aquela SAF tipo Botafogo, né? Que o John Textor comprou lá tudo. Enfim, vai ser tipo, os associados vão comprar uma parte do Corinthians e vão investir. E aí, né, muitos torcedores estão animados com essa possibilidade. Até porque, gente, todo mundo sabe que o Corinthians não tem escapatória a não ser SAF. É um time que tá com uma dívida muito alta, é um time que tem um juros sobre essa dívida muito alto, então não tem como. Fora a dívida do clube, ainda tem a dívida do estádio, então juntando tudo é muita dívida. Então tem que dar um jeito, né? E aí tá vindo essa SAF que eu acho que vai resolver muita coisa. Comenta aí, pessoal, o que vocês acharam disso aí. O Corinthians que se reapresenta hoje na parte da tarde. Acho que já se reapresentou. Agora são exatamente 2h41. Eu acho que já se reapresentaram aí para o jogo de domingo contra o Grêmio, lá na Arena, isso mesmo, contra o Grêmio. O Corinthians já se representando hoje aí, visando os treinamentos, né? Buscando a melhor equipe aí definida para o jogo contra o Grêmio. O Corinthians que iniciou uma semana muito boa aí, né? Iniciou a semana ganhando 2 dias de folgas. Foi o domingo, né? Que foi após o jogo, não trabalharam. A segunda e a terça. Não, domingo é a segunda e a terça agora trabalhos. Então o Corinthians agora volta aos treinamentos e vamos ver como vai ser a equipe aí para o jogo contra o Grêmio, né, pessoal? O Corinthians que tem alguns desfalques, não vai ter Ranieri, Martinez e Bidon, todos os 3 suspensos. Então o Dorival deve promover algumas mudanças aí, tendo a volta do Maicon, a titularidade do Carrilho e também o Charles ali que fez o gol da vitória contra o Vitória. Deve também ganhar uma chance de titular. Pessoal, comenta aí o que você achou de tudo isso. E o mais importante aqui, né, do vídeo, o que você achou dessa nova SAF no Timão, a Safiel. Pelo menos o nome, os caras foi criativo, né? Combinou SAF, só colocaram IEL, Safiel. Espero que dê tudo certo aí, né? Corinthians é muito grande, tem que voltar ao patamar que sempre esteve lá em cima conquistando títulos. E uma SAF já é um bom começo, né? Já é um bom início de caminho aí para o Corinthians voltar aos tempos de glória. Porque tendo uma SAF, provavelmente a dívida vai cair, né? Não vai ter aquela dívida alta mais. E aí o time vai voltar a ser aquele time competitivo, um time limpo. Pelo menos é o que nós torcedores esperamos, né? Comenta aqui, pessoal, o que você achou de tudo isso, o que você acha dessa nova SAF, qual a sua expectativa para o jogo contra o Grêmio. Na minha opinião, é um jogo aí que nos últimos anos vem tendo muito empates, mas eu acredito que o Corinthians vai sair vencedor. O ano passado vencemos na última rodada eles lá em Porto Alegre por 3-0. Domingo agora eu acredito que vamos vencer novamente pelo placar de 2-0. Comenta aí abaixo o palpite de vocês. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.